Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso de recursos computacionais no ensino de matemática, né? Oferecido aí no programa de mestrado em rede nacional do Profimate, né? Da Univasf. O meu nome é Edson, né? Desejo a todos que sejam bem-vindos, né? Essa é a nossa primeira aula. Eu queria aqui fazer a apresentação do nosso curso e estabelecer aqui como serão as regras, né? O que será a minha parte e o que será a parte de vocês, né? Veja só, esse curso ele tem por objetivo mostrar a vocês o quanto a tecnologia pode ser útil no ensino da matemática, né? Nas aulas de matemática. E assim, eu queria começar dizendo que eu não sou um especialista no assunto, né? Meu doutorado é em computação, mas assim, em matéria de uso das tecnologias para ensino de matemática e mais precisamente no ensino médio, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, tá certo? Então, eu sou vamos dizer, um admirador da ideia, uma pessoa que acha que a ideia é válida, é útil e que ela deve ser tentada, ela deve ser explorada, sabe? Eu nunca dei aula no ensino médio, assim, quando eu fui aluno, algumas vezes, assim, esporadicamente, dei aula para substituindo professores e tal, mas ter uma turma do começo do ano até o final do ano, isso nunca aconteceu. Eu sou professor, na verdade, de um nível superior, né, de universidade. E digo isso porque, na maioria das vezes, eu vou perguntar a vocês sobre os problemas. Então, vocês são, como professores do ensino médio e básico, vocês estão mais a par da problemática em torno do ensino, do ensino médio e básico, entendeu? Então, vocês sabem mais do que eu os gargalos, né? Os problemas que precisam ser resolvidos. Tá ok? É, o nosso curso, eles são 16 encontros, né? E assim, descontando a aula que eu não dei na aula passada e descontando essa de hoje, né? Que hoje eu quero somente fazer uma apresentação e dizer como será o nosso curso. Então, aula mesmo hoje não teremos. Ficamos então com 14 aulas. Nessas 14 aulas a gente vai ver esse conteúdo, tá certo aí? O livro utilizado é esse livro que está aí na tela, né? Recursos Computacionais no Ensino de Matemática. Ele faz parte da coleção do Prof. Mate. Eu não tenho o livro, é engraçado isso, né? E eu fui pego de surpresa, eu não tinha planos de estar aqui oferecendo essa disciplina. Eu estou porque ninguém quis, e toda vez que algo remete à computação e tal, aí a galera olha para mim e aí meio que eu sou o quebra-galho dessas coisas. E aí eu não tenho esse livro, mas assim, existe um PDF que foi fornecido pelo próprio Profimate, lá nos idos de quando o Profimate nasceu. E acredito que eu não esteja fazendo nada ilegal em compartilhar ele com vocês, caso vocês queiram, tá bom? Então, me avisem aí, vocês já têm o meu e-mail, eu enviei um e-mail para todos vocês antes de começar o curso, então vocês podem se comunicar comigo através dele. E caso queiram, me avisem que eu compartilho esse documento com vocês. Então, esse livro ele é formado por 8 capítulos. Um eu retirei, né? Então a gente ficaria com esses 7 que estão aí. E cada um ele aborda uma parte da tecnologia que poderia ser usada
dentro das aulas de matemática. Assim. Isso aí não esgota todas as possibilidades, existem ainda muitas outras, mas de certa forma eu considero que foi um livro muito bem montado. Ele começa de coisa muito simples, como é o caso do primeiro capítulo, né? A calculadora, essa calculadora de quatro operações, né? A calculadora de Peixeiro, como o povo chama, até ela pode ser usada em aulas de matemática. Né? Ele passa por planilhas eletrônicas, né? Que é o uso do Excel e tal. E coisas muito importantes, como é o caso dos ambientes gráficos, né? A geometria dinâmica, o caso do GeoGebra e outros que assim são meio desconhecidos, né? Computação algébrica, computação simbólica, que é o Maple, o MATLAB, o R, né? Tem vários outros. Né? E por fim, assim, a pensar um pouco sobre o ensino à distância, que é algo que está muito em voga, né, nessa época de pandemia, o ensino à distância. A gente tem que parar e fazer uma reflexão sobre isso e não deixar que isso caia em desuso após a pandemia passar, porque vai passar. E eu acho que assim, essa experiência que nós estamos vivendo, ela tem que ser guardada, ela tem que ser guardada, tem que ser mantida e tirar o proveito do que ela pode nos fornecer. Né? Eu, como professor, penso em, no futuro, quando isso acabar, manter minhas aulas. Eu vou fazer uma espécie de ensino híbrido, né? Eu vou manter meu curso presencial com um curso em paralelo para os alunos que precisem de repetir a aula, de que não entenderam, alunos que precisam, sabe, de ajuda mais do que os outros. Então, o aluno que faltou por algum motivo ou por outro, está aqui as aulas e você pode acompanhar por lá. Eu acho isso de extrema importância. Tenho sérias críticas ao ensino à distância puro. Ele somente à distância é meio complicado e tem várias nuances que precisam ser analisadas, sabe? Precisam de atenção. E aí o final, assim, é uma parte que o livro dá um nome bem estranho, a gente pensa que ele está falando de outra coisa, né? Processamento de texto, hipertexto e tal. É tão somente a parte de escrever matemática, que convenhamos, o uso do LaTeX. Então eu particularizei aí esse capítulo e pretendo no final fazer uma explanação sobre como usar o LaTeX. Eu vou colocar como eu uso, uma maneira mais prática e menos assustadora do uso dessa ferramenta, né? Veja só, dito isso, né? O conteúdo é esse, o livro é esse daí. A primeira pergunta que se faz é como é que nós vamos avaliar o aproveitamento desse curso, né? É uma coisa necessária, tem que ser feita, né? E eu proponho a vocês, estou aberto também a que não seja aceita a minha proposta, e aí eu quero contrapropostas para o que vocês gostariam que fosse. Sabe, em geral, quando esse curso é ofertado na modalidade presencial, vocês vão para o quadro e vocês fazem as apresentações e essas apresentações são tomadas como medida de avaliação. E aí eu achei que assim colocar vocês para fazer gráfico, não, fazer vídeos e colocar eles aqui não seria algo muito frutífero e assim eu preferi que não. Eu acho que uma alternativa melhor, tá? Olha, uma proposta. Eu quero que vocês escrevam um artigo. Cada um vai fazer um artigo. Vocês são 10 alunos, 10 alunos. Cada um teria que escolher um tema, uma tecnologia que possa ser usada em sala de aula e você vai ter que propor o uso, como seria o uso dessa tecnologia, como seria uma aula, tá certo? E aí, veja, a escolha não pode ser meramente assim, eu
vou escolher isso porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Lógico que o ideal é que você goste, mas não seja somente isso. Eu quero que você tenha como alvo um gargalo. O que é um gargalo? Um problema que você encontra na sua prática de ensino. Então, você como professor de matemática, né, dentro da sua experiência, vai identificar algo que você acha que poderia ser feito melhor, e esse melhor seria através do uso de uma tecnologia, de alguma coisa, alguma ferramenta, e é, você vai escolher qual seria essa ferramenta, qual seria essa tecnologia. Eu gostaria que vocês não fizessem meras cópias do que está no livro. Né? Então, antes de vocês. A primeira etapa vai ser o meu aceite da sua proposta. Então, vocês vão enviar para mim, né, na forma de um e-mail, o tema. Professor, escolhi essa ferramenta aqui para atacar esse problema aqui. Tá certo? Pretendo atacar mais ou menos dessa forma. Tá certo? E aí, eu espero que, assim, preferencialmente eu gostaria que a ferramenta escolhida não fosse uma dessas que a gente vai usar agora no curso, salvo como exceção o GeoGebra, porque o GeoGebra tem infinitos usos, então eu vou simplesmente dizer, olha, você não pode usar o GeoGebra da forma como já foi, você não pode escolher uma tarefa como já está aqui no livro. Né? Você pode escolher o GeoGebra, mas você vai propor algo diferente, algo novo. Você não pode simplesmente, o livro pegou o ensino de matrizes e fez assim, 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 eu achei bacana, então eu vou fazer também. Não. Não, você pode pegar o GeoGebra, pode pegar o ensino de matrizes, mas você vai fazer de outro jeito. Algo tem que ser diferente. Tá bom? Algo tem que ser diferente. Então, assim, preferencialmente outras ferramentas que não estejam no livro, mas você pode escolher do livro, né? Não, professor, não encontrei outra alternativa, o livro me prendeu, eu quero fazer algo que eu estou vendo aqui no livro. Tranquilo, tá bom? Agora a sua proposta tem que ser algo novo, a maneira de aplicar, a forma, a metodologia que você vai usar tem que ser diferente, tá bom? Aí, veja só, uma coisa que você pode estar se perguntando é assim, mas professor, o senhor quer que a gente use, quer que a gente aplique, quer que a gente vá para a sala de aula e faça a proposta? Não, não quero. Assim, se você puder, melhor, melhor, tal. Mas assim, eu quero que você tenha em mãos uma ideia que possa ser execuível até o final. Entendeu? Nós poderemos ir até o final aqui, mas eventualmente não. Mas eu quero que, assim, o que eu vou avaliar é se você fez algo que pode ir até o final. Não conseguimos fazer aqui, mas tem potencial para ir, tá certo? E não fez porque o tempo aqui é curto, né, e tal. Mas assim, eu quero que não precisa ser algo gigantesco, algo fenomenal. Eu quero que preferencialmente fosse algo que pudéssemos executar no prazo que nós temos aqui, né? O nosso são 16 semanas, 14 agora, né? Tal. Então, E assim, eu não estou falando uma tese de mestrado, eu estou falando um artigo. A minha proposta é que vocês escrevam um artigo. Eu vou colocar aqui um modelo, eu vou enviar para vocês, eu vou colocar no Moodle do Pend o modelo do artigo, né, o padrãozinho, vocês têm que seguir dentro do padrãozinho que está lá. E esse artigo teria essas seções que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Então, cada uma dessas seções serão avaliadas. A nota vai ser contemplada a partir da análise de cada uma dessas seções. Quais são? Então, o seu artigo, ele teria uma introdução. Nessa introdução, você deve abordar o que se faz numa introdução, né? Você vai abordar a problemática, o problema em si, você vai introduzir de onde ele nasce, como ele nasce, por que ele é importante e por que existe, né? Você vai fazer um apanhado, uma introdução.
tá? A justificativa você vai colocar assim, o porquê que é importante resolver, né? E assim, não é somente a sua opinião do porquê que é importante. Você vai ter que apontar documentos, preferencialmente os documentos que regem o ensino, né? Como é que chama lá? A BNCC, tem os parâmetros curriculares, né? Você pode apontar outros artigos que vocês tenham lido, que abordem esse problema também, tá? Professor, que problema o senhor está falando? Vocês vão identificar um problema relativo a ensino. Então vamos supor, eu escolhi é, um problema que é o ensino de fração. Fração é uma coisa problemática. Então, na sua justificativa, você vai ter que colocar assim, por que é importante que esse gargalo em torno de fração seja resolvido, tá? Você vai primeiro, na sua introdução, você vai identificar que o problema existe, que o problema ele é real. E na sua justificativa você coloca assim, o porquê que é importante resolver, né? E não é sua opinião sobre isso. Sua opinião pode estar também, mas ela tem que ser corroborada por artigos, por documentos oficiais que tenham estudado também esse problema. Tá bom? A revisão é uma. Você vai entrar um pouquinho mais aprofundado a respeito de quem tratou o problema. Você vai pegar, olha, fulano de tal já tentou resolver isso, resolveu assim assado e chegou a essa conclusão assim assado. Foi outro fulano também, outro Beltrano também, e aí você faz um apanhadozinho mais ou menos de quem já tratou esse problema e o que tentou fazer e como fez. Tá bom? Tá bom? A quarta sessão seria então a sua proposta. Olha, eu decidi que vou usar o MATLAB para ensinar a equação polinomial assim assado, beleza? Aí é só é curto isso aí, né? A proposta que você tem, né? Aí você vai na metodologia você vai especificar como você vai fazer. Como? Aí essa metodologia é assim, você vai dizer como você pretende fazer, mesmo sabendo que provavelmente não faremos. Tá bom? Mas você tem que dizer, olha, eu pretendo levar isso para a sala de aula, né? Ou vai ser necessário que a sala tenha um laboratório, tenha computador, ou que os alunos tenham celular, ou é necessário que tenha internet. Vou dividir a turma em grupos, cada turma vai fazer assim, vai fazer assado, vou comparar o resultado assim, 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 e, né? Você vai dizer como vai executar o teste da sua proposta. A sua proposta tem que ir a campo, tá certo? Né? Pelo menos em teoria, mesmo que a gente não vá levar lá a campo, mas ela em teoria tem que prever como isso seria. Tá, eu estou sendo claro, né? E aí você tem que dizer lá na sua metodologia como seria, como você gostaria de colocar isso em prática, tá bom? Resultados. Professor, os resultados a gente só vai ter se executar, né? Se executar. Se não executar, não tem como ter resultados. Tá certo? Então essa é uma sessão para quem executou. Tá? O que, que você põe lá nos resultados? Quando você faz algo desse tipo, você colocou na sua introdução a problemática, na sua justificativa você põe objetivos, né? E o que você vai discutir na sessão de resultados é o que foi que eu encontrei que vai na direção de resolver os problemas que eu coloquei. Então, é, você em geral, você pega uma turma e aplica o que você propôs e outra você faz o conteúdo sem a sua proposta. E aí no final você aplica uma avaliação nas duas e compara. Aí os resultados seriam, olha aqui como a minha foi boa, olha como a outra não foi boa. E aí você, né? Conclusões.
Aí quem executou terá conclusões. Quem não executou, aí você vai colocar troca esse nome conclusão e bota, como é o nome? É discussão. O nome, eu vou lembrar, quando eu lembrar eu digo. Né? Mas essa seção aí, ela muda só o nome, mas teria que ter algo. é, quem executou vai dizer suas conclusões. Olha, o método funcionou, foi bem, poderia ter sido melhor assim assado, se eu tivesse isso, aquilo, outro e tal. Poderemos melhorar e fazer um trabalho mais assim, mais assado. Tá, tá bom? E por fim, perdão, e quem não executou, você pode fazer uma discussão geral em torno de o que seriam possíveis resultados alcançados e as suas conclusões em torno dele. É como se fosse uma conclusão fictícia. Tá? Assim, você coloca os poréns, os problemas que você enxerga, mesmo não tendo executado. Tá bom? Por último, as referências. Olha, um trabalho científico tem que ter as citações, ele tem que ser feito todo dentro das normas. Então, sua introdução vai citar alguém, tem que ser citado da forma oficial, suas justificativas, sua revisão vai mencionar outros trabalhos, tudo tem que ser feito dentro das normas, tudo bonitinho como tem que ser. Tá bom? Então, uma coisa que parece que a pessoa está falando é o óbvio, mas parece que está falando algo novo, né? Tudo que você citar tem que estar nas referências. Então, cada artigo, cada livro, cada coisa que você mencionou tem que aparecer nas suas referências. Certo? Aí, outra observação. Tudo que aparece nas referências tem que estar sendo citado em algum lugar. Ou seja, é um link indo e voltando. Tudo que aparece no texto tem que estar na referência e tudo que aparece nas referências tem que estar sendo mencionado. Então, minha proposta é essa. Tá bom? Isso teria que girar em torno de 16 páginas no máximo. Tá ok? E gostaria que a gente, no final, se a gente conseguir, eu quero submeter esses trabalhos para revistas. Show? Aí é só. Professor, é obrigado a fazer essa submissão? Não. 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 Eu vou corrigir, eu vou avaliar com essa intenção. Eu vou avaliar a minha métrica de cobrar de vocês como eu cobraria, sendo o orientador de vocês, para produzir um artigo e ele ir para uma revista. A minha dureza na avaliação vai ser essa. Então vou cobrar, vou avaliar como se estivesse lendo um artigo para submissão. Tá bom? No final, seu artigo pode ficar bom, ele pode ficar bacana, pode ficar beleza. E aí, se vocês concordarem, a gente submete ele para uma revista nacional ou internacional, aí vocês quem sabe. Tá? Se no final não ficou bom, o professor não conseguir e tal, não tem problema. Uma coisa que é assim, eu quero que vocês façam isso felizes, achando bom. É uma coisa que eu não deveria dizer, mas assim, o C você já tem de agora. Então você entregou um trabalho porcaria e tal, bosta. Pode falar bosta no YouTube, meu Deus. Bom, entregou um trabalho porcaria. Da minha parte, o seu C já está garantido, você está aprovado com a nota mínima. Não precisa se preocupar com essa disciplina. Todos vocês já estão aprovados de agora. Tá bom? Mas, assim, eu gostaria do empenho e desse prazer, dessa satisfação em tentar fazer essa ferramenta, esse trabalho, né? E aí no final a gente submete para algum lugar. Seria bom para mim e bom para vocês. Tá ok? Espero comentários de vocês. Aí vocês podem enviar por e-mail. Esse vídeo vai estar no YouTube. Vocês podem colocar lá nos comentários também o que achou. Tá? Mas assim, manda por e-mail. Tenho dois alunos aí que se candidataram a ser meus orientandos. E assim, isso aqui
já vai servir como o artigo da tese de vocês, da dissertação de vocês. E seria massa porque vocês terminariam o curso com a dissertação e um artigo, né? Ficaria riquíssimo aí, bacana, tá? Uma coisa que um dos alunos meus está tentando propor, né? Ele está propondo e eu esqueci de falar, é assim, a tecnologia que você vai usar, ela pode nem existir. Você pode propor o desenvolvimento de uma ideia. Então, esse aluno ele quer trabalhar com criptografia e a proposta, na verdade, é minha. Eu estou propondo que ele pense numa forma de criar um programa que possa ser usado dentro da sala de aula, né? E assim, eu não sei tanta criptografia assim, mas será que não daria para pensar numa ideia que posta online preferencialmente, né? Onde fulaninho mandou uma mensagem para Cicrano e tem um Beltrano no meio tentando decifrar. E aí a gente faria, a turma inteira faria o papel dos hackers, né? Vamos tentar decifrar essa mensagem. Aí a gente vai tentar quebrar e assim, será que a quebra dessa mensagem envolve conteúdos lá do segundo grau, né, do ensino médio? Eu sei que números primos estarão lá no meio, né, teoria da contagem e tal, eu não sei o que mais, né, que poderia, mas assim, a ideia de implementar o tempo que nós temos aqui é bem curto, mas a ideia pode ser pensada. Não, professor, não vou. Essa parte seria a parte de execução da proposta. Então, a execução ela vai morar nos resultados. Resultados, eu falei aqui que a gente pode não ter. Não ter. Então, mas aí você teria todas as outras sessões, né? A introdução, você vai abordar o problema que você quer resolver, a justificativa, o porquê, a revisão, quem já tentou, a proposta, eu pretendo fazer isso e isso. A metodologia, se eu fosse para a sala de aula, eu ia fazer assim, 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 assado, né? E ficaria pendente só os resultados e as conclusões, tá? Eu acho que um trabalho pode ficar massa, pode ficar bacana. Eu tenho um trabalho feito com uma aluna do Profimat, a gente implementou uma maneira de resolver sistemas. Sistemas, determinante e o cálculo da inversão de matriz. Isso tudo online e assim, quem implementou fui eu, né? E a ideia era fazer o processo que é longo e tal parecer um jogo, parecer um joguinho e tal. E assim, esse trabalho já foi para. Já são 3 capítulos de livros, 2 artigos. Ele já foi convidado, na verdade não é nem submeteu, foi convidado a submeter como capítulo de livro em 3 livros e convidado a submeter como um artigo aí numa revista de ensino. Então, eu acho que essa disciplina é uma boa oportunidade. Essas coisas assim envolvendo tecnologia está muito em voga, muito válido, muito aceito e muito necessário, tá certo? Então, fica aí minha proposta e espero o retorno de vocês. Eu tenho aqui 2 datas para colocar para vocês, né, que faz parte também da proposta. Dia 30 de maio e dia 18 de julho. Tá certo? Nós estamos no dia 15, 16, né, de abril. Então, para o dia 30 de maio teríamos 1 mês e 15 dias, mais ou menos, né? E do dia 30 de maio até o 18 de julho, novamente, mais 1 mês e 15 dias, 1 mês e 18 dias, tá? O que eu quero de vocês nessa primeira etapa? Eu quero a primeira versão do artigo. Tá? Então eu vou me propor a avaliar os dez artigos, a colocar todas as minhas queixas, então assim, a ideia não é
que ele venha perfeito, não, ele venha com problemas e tal, mas você já vai estar digitando, já vai estar fazendo, já vai ter, né, posto no papel alguma coisa. Não precisa ter as 16 páginas, não precisa ter tudo, tá? Mas você vai estar no caminho, tá bom? E a segunda etapa, no dia 18 de julho, seria a versão final. Não, assim, vocês vão me entregar, não significa que estaria perfeito, ela vai passar novamente por uma avaliação, de novo, e essas duas etapas juntas vão compor a nota de vocês na disciplina. Tá bom? Eu falei que todo mundo teria um C, mas assim, suponho que me entreguem alguma coisa, né? Assim, não vou entregar nada, vou ficar em casa de boa e vou entregar uma folha em branco pro professor, ou vou entregar uma folha toda cagada, não tenha dúvida que eu aplico 0 sem dó. Tá bom? Eu preciso sentir que houve pelo menos a tentativa, né? Que algo tentou se fazer alguma coisa. O professor lá é o bobão, o cara é legal e eu vou entregar aqui uma folha com uns 2 dizeres aqui e eu vou ficar com o meu C porque tá de boa. Essa disciplina é feita para ficar com A. Ela tá aqui para vocês terem A, entendeu? Então, fica aí a minha proposta. Aí, uma coisa que vocês podem estar perguntando seria assim, professor, e as aulas? Eu vou produzir as aulas e elas entram assim, eu não preciso assistir, então, já que a minha tarefa é só produzir esse artigo. Veja, as aulas, elas podem servir, nossas aulas serão todas assíncronas, eu vou produzir vídeos e até às 18 horas da sexta-feira eu colocarei lá todas as sextas-feiras. Vou produzir com o maior empenho, com a maior dedicação e a minha ideia é que a sua reflexão em torno do ensino se melhore vendo o que pode ser feito com as tecnologias que nós temos à nossa disposição. Essa reflexão vindo à sua cabeça, né, trazendo essa maturidade para você, eu acredito que essas aulas elas serviriam como ponto de apoio para você pensar assim, como eu posso usar a tecnologia a meu favor, qual a ideia eu posso ter, qual problema você pode abordar e o que você tem à sua disposição. Tá? Então você vai ver as ferramentas em uso em vários momentos. Então você pode pensar, entendi aqui, essa ferramenta aqui eu não enxergava a possibilidade de usar, e aí eu vou, né? Você pode até pegar uma ferramenta que está no livro e usar ela de outra forma para um problema que você enxerga, tá bom? A restrição que eu estou colocando é, você não pode pegar a ferramenta para resolver um problema que o livro já resolve. Tá certo? Fica meio assim, eu não vou aceitar o plágio, eu não vou aceitar a preguiça de pensar. Isso aí não, eu quero que você pense algo inovador, algo novo. Precisa ser algo que vai revolucionar o mundo? Não, não, não. Algo simples, tá bom? Mas eu quero que você bote para fora a problemática que você tem, o que você enxerga nas suas aulas ou no seu ensino, né? Professor, eu estou ensinando lá, tá de boa, tá tudo tranquilo e tal, e tal. Isso aí, se você for um cara acomodado e não vê problema nenhum, então eu quero que repense o que você está fazendo aqui, né, no mestrado. Tá bom? Bom, era isso, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou ficar devendo aqui o modelo do artigo. Durante a semana eu coloco. Tá bom? E um abraço a todos. Fiquem todos com Jesus. Álcool em gel. Tá bom? Usem máscara e fique todo mundo em casa.